Eu já li, ouvi, contei histórias de todos os tipos. Mas essa que eu vou contar agora mexe até com a emoção de quem não gosta de futebol. A história que eu vou contar pra vocês, ela é vivida por 4 personagens: batedor, goleiro, árbitro e torcida. Ela fala dos segundos que podem transformar um craque em vilão, ou um frangueiro em um herói. Quarta de finais entre Corinthians e Palmeiras, onde eu perdi, né? A gente até brinca, pênalti tinha que ser batida pelo presidente do clube. Se ele fizer, a emoção é muito grande. Se ele não fizer, o mundo cai na cabeça dele. Sem dúvida, o tiro livre direto já causou muita discussão, emoção, tristeza e, é claro, alegria. O meu gol mais importante da minha vida foi de pênalti contra a Itália. Você já imaginou o que seria do futebol sem o pênalti? Nossa! Quando em 1890 o irlandês McEwan inventou o tal do pênalti, talvez não imaginasse a importância que ele teria no mundo da bola. No Campeonato Paulista de 2001 foi lançada a polêmica: jogo empatado, pênalti cobrado. Um regulamento, você vê que em alguns clubes estão chegando aí por causa desse fator de pênalti. Esse pênalti aí não tem nem que valer. Eu, sendo um torcedor, até gosto. Gerou emoção pra muita gente, mas quase desemprega também muito atacante aí. Esse pênalti aí não tem nem que valer. Se os clubes entenderem que para o próximo ano não é bom manter penalidades, vamos então estudar uma nova mudança. Como assim? Ah, já sei. Ô professor, dá uma força. Pode deixar que eu te explico, meu caro contador de histórias. Acontece o seguinte: pela regra do futebol, o time ganhador leva sempre 3 pontos. O perdedor não ganha ponto nenhum. No caso de empates, 1 ponto para cada lado. No Campeonato Paulista houve uma alteração. Quando o jogo terminava empatado, eles iriam para uma decisão em pênaltis. Se o jogo fosse 0-0, ninguém tinha recebido ponto nenhum. E o vencedor da disputa de pênaltis ficaria com 1 ponto. Já no caso do empate com gols, a equipe ganhava um segundo ponto. A perdedora nos pênaltis ficaria com 1 ponto, a ganhadora nos pênaltis ficaria com 2. Então, havia sempre 1 ponto extra em disputa. E isso provocou uma mudança significativa na tabela final. Veja só, por exemplo, o Botafogo terminou o campeonato em 4º lugar com 26 pontos. Só que ele ganhou 5 pontos extras. Na verdade, pela regra tradicional, ele terminaria com 21 pontos. Agora repare o Palmeiras, ele foi o 7º colocado com 24 pontos. Se nós tivéssemos a regra tradicional, ele, que ganhou apenas 1 ponto na decisão dos pênaltis, terminaria com 23. O Botafogo com 21. Portanto, o classificado seria o Palmeiras e não o Botafogo. Agora tem mais. Aqui embaixo no rebaixamento foram rebaixados Guarani e Mojimirim com 15 pontos. Mojimirim estaria rebaixado de qualquer jeito. Agora, União Agrícola Barbarense fez 16 pontos. Ele ganhou 2 em pontos extras, em empates com gols, e 1 de empate 0-0. Portanto, 3 pontos a mais. Na verdade, pela regra tradicional, ele teria 13 pontos. O Guarani só ganhou 1 ponto de um 0-0. Terminaria com 14. Barbarense com 13, Guarani com 14. Rebaixado, Barbarense. Guarani continuaria na 1ª divisão. Deu para entender? Ah, agora deu. Obrigado, professor. Você sabia que em 30 anos de campeonato brasileiro, 4 deles foram decididos nos pênaltis? Haja coração. Mas vamos fazer algumas contas. No ano de 1986,
São Paulo e Guarani decidiram o título em 2 partidas. A primeira foi no Morumbi e terminou em 1-1. A segunda partida foi na cidade de Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Os 2 times entraram em campo e durante o tempo normal duelaram pela vitória. Empataram novamente em 1-1. Assim, tricolores e alviverdes tiveram mais 30 minutos de prorrogação, que chegou ao fim com resultado de 2-2. Não tinha jeito. O título do campeonato que enobrece o clube, que enche de orgulho o torcedor, estava nas mãos do tiro livre. Do penal, da loteria do futebol. 3 horas e meia de bola rolando para revelar um campeão. E a coroa estava na graça do personagem principal dessa história. Confira agora o desfecho desta e das outras 3 finais decididas em pênaltis. Foi pra bola. Alto por cima, perdeu. Joga pra fora, João Paulo. Basta que Wagner converta esse pênalti. Foi Wagner, bateu. Pra fora, é gol, não, gol! Gol de Wagner, o São Paulo é campeão brasileiro de 86. Agora tem que fazer. Se errar, o São Paulo é campeão. Central Márcio. Ele bate forte, hein? A torcida do São Paulo agora para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. O Viveiro está fazendo sinal pro aqui, que a bola vem para o campo direito dele. Atenção, partiu Márcio. Errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança de pênalti, o São Paulo esfria a euforia. É bom lembrar, né? Para alguns, é claro. Isso me lembrou a história da final do Campeonato Paulista de 1973 entre o Santos e a Portuguesa de Desportos, que, aliás, foi o primeiro paulistão decidido nos pênaltis. Enfim, o árbitro da partida, Armando Marques, errou. Simplesmente errou a contagem e encerrou a partida dando o título ao Santos, que depois foi dividido com a Portuguesa. Era o título de despedida, é o título que eu mais gosto, porque foi o último título, mas há essa depressão, né? Porque foi dividido, foi um título que foi dado depois para a Portuguesa. E nós tentamos ainda fazer um jogo extra para decidir, aí a Portuguesa não quis. Então esse título foi importante, porque era o último título da minha carreira e eu era o artilheiro com 12 gols, com 11 gols. E fui o artilheiro desse campeonato. Então esse título é um título muito importante para mim também. O talento a serviço do futebol. Craques que deixaram o seu nome escrito na história do futebol brasileiro também tiveram relacionamentos conturbados com o pênalti.
depois do jogo, é a única situação em que tem que se perder algum pênalti para acabar. Acaba o jogo, quer dizer, é uma disputa só individual, que é o contrário do esporte. O esporte é coletivo. Ali é uma disputa individual só. O goleiro e o cara batedor. A outra é um estado físico. Se você está cansado, você não tem a mesma sensibilidade, não tem a mesma habilidade, que eu chamo de habilidade fina, né? Que você colocar a bola no lugar que você quer. Não tem jeito. Depois da prorrogação em Copa do Mundo ainda, até chega esculhambado. Isso é a coisa mais natural do mundo, jogadores de... Naquele jogo eu perdi, Platini perdeu. Particularmente, acho que, por exemplo, o Galinho bateu muito pior o pênalti na disputa de perda do que no jogo. Bateu muito pior, só que a bola entrou. Agora que só veio se a bola entra ou não. Tinha acabado de entrar e não fui feliz na cobrança. Para mim só tinha uma pessoa que poderia ter me tirado de bater, que seria o Pelé. Se tivesse uma ordem, ó, não, você entrou agora e tal, mas na clima do jogo, quem é que vai imaginar aquilo? Isso é do futebol, a gente tem que estar ali para enfrentar os desafios. É muito cômodo você chegar numa disputa de pênalti, você ser um grande nome e se esquivar, sair fora. Isso eu não faço, de jeito nenhum, eu assumo minhas coisas. Com certeza, para um ou outro amante de futebol, o pênalti construiu e desfez histórias. Essa regra que existe desde 1890 foi sendo mudada ao longo da evolução do esporte. Milhões de pessoas em 5 continentes vivem as emoções do esporte mais popular do mundo, o futebol. O atacante escapa com a bola dominada. O pênalti, alegria de uns, tristeza de outros, expectativa de todos. O gol, o tiro livre a apenas 11 metros das traves. O árbitro é o único responsável pela marcação. Em frações de segundo, ele tem de analisar o lance e tomar a decisão. A lei do pênalti foi introduzida no futebol em 1891. Numa partida que estava sendo disputada em 15 de setembro daquele ano. Stoke City perdia por 1-0 do Notts County. Mas ao final do encontro, porém, um jogador do Notts evitou o gol de empate desviando a pelota com a mão. Foi cobrado o tiro livre, mas o time inteiro ficou na barreira e a bola não entrou. O Notts acabou vencendo, mas o Stoke protestou na Federação Britânica e pediu 1000 libras de indenização. O protesto do Stoke obrigou a Federação a alterar o regulamento e, desde então, a cobrança do tiro livre a 11 metros é feita sem a presença de jogadores da equipe punida, exceto o goleiro. No início, a cobrança era feita a partir de qualquer ponto sobre a linha dos 11 metros. Anos mais tarde, em 1902, estabeleceu-se a chamada marca do pênalti. Mas a história não para por aí. 1908, Stoke City versus Aston Villa. Faltavam 30 segundos para o término da partida. O zagueiro cometeu falta. O árbitro marcou pênalti. Mas aí, um jogador do Aston Villa chutou a bola para o mais longe possível. E o tempo passava. E antes que Stoke City pudesse cobrar o pênalti, esgotou-se o tempo regulamentar. O árbitro encerrou o encontro e o pênalti acabou não sendo batido. O Stoke City protestou novamente e outra vez com êxito. O pênalti passaria a ser cobrado mesmo após o tempo regulamentar. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado da história. Tchau!